Fala brabo, fala braba, como é que vocês estão aí do lado de lá? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto super legal, que são as preposições, tá? Quais são os seus sentidos, para que elas servem, né? A diferença de uma combinação para uma contração, preposições acidentais e, além de tudo, alguns exercícios. E na parte final dessa aula aqui, a cereja do bolo, que eu não vou falar agora não, hein? Vai ficar como suspense aí. Mas antes de mais nada, eu peço encarecidamente para você, porque nós fizemos aqui com muito carinho uma aula para ir direto ao ponto com você. Então, antes de mais nada, vai lá, faça a inscrição no seu canal, tá? No nosso canal aqui, faça a inscrição no canal, clica no like, não vai deixar de dar like não, tá? Dedão no like, meu povo, vai lá, certo? Então, vamos para a aula, vem comigo, olha só. É o seguinte, o que é uma preposição, né? A preposição são pequenas classes de palavras pequenas, porque você vai ter ali uma única palavrinha, um a, o com, o de, certo? E para que elas servem? Então, vem aqui comigo, olha só. Preposição. O que são as preposições, né? E para que elas servem? Então, vem dar uma olhada aqui comigo, veja quais são as preposições. As preposições, nós temos aqui o a, o ante, o após, até, com, contra, o de, desde, o em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Eu não coloquei o tras aqui, mas ele faz parte também das preposições, tá? Ele só não é tão usado. Nós usamos por trás, detrás, mas aí nós já temos um advérbio de lugar. O traz sozinho, né, nós não usamos. Ele já foi usado em Portugal, em épocas passadas. Mas vamos lá. Antes de mais nada, dessas preposições aqui, já que nós estamos falando sobre concursos, vestibulares e outras coisas mais, é o seguinte, quais são as preposições mais usadas? Ô meu amiguinho, ô minha amiguinha, as preposições mais usadas são essas aqui, ó, o a, o após, o até. O ante, professor, não é usado não? Ele é usado. Lógico que ele pode aparecer na sua prova, mas não é tão utilizado assim como as demais. O com e o contra, bastante utilizados também. O de, aliás, utilizadas, porque são preposições, né? O de, opa, se usa bastante, o em, o entre. O para, o por, perante nem tanto. O sem, sob e o sobre são também bem usuais no nosso dia a dia e na hora do concurso. Então aqui estão as preposições. Antes de mais nada, o que você vai fazer? Você vai fazer assim, para você gravar as preposições, tá? Você vai colocar o dedo no like e vai fazer o seguinte: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Quer falar o traz também? Fique à vontade. Então, apresentei para vocês aqui as preposições, tá? Elas foram apresentadas. Agora, vem comigo e dê uma olhadinha. Para que servem as preposições, né? Meu povo, as preposições, elas vão fazer duas coisas, já vou mostrar para vocês aqui. A preposição, ela tem um papel fundamental, que é de servir como um elemento conector. Faz a conexão entre uma palavra e outra e também entre uma oração e uma outra oração, certo? Então, para um pouquinho. Qual que é o papel fundamental? Ligar uma expressão, uma palavra a outra, mas ela pode também ligar orações, certo? Ela pode fazer isso também. Então, vamos ver isso agora. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha os exemplos. Os alunos acreditam teorias prováveis? Não, está faltando uma coisa aí, professor. Ele não acredita teorias, não. Ele acredita em teorias, certo? Em teorias, certo? Opa, tá vendo aqui o verbo acreditar? O verbo acreditar, que está na terceira pessoa do plural, acreditam, terceira pessoa do plural. Opa, ele tem uma ligação com o elemento à frente, com o substantivo teorias, né? Que é a parte mais importante. Mas para esse verbo adquirir um determinado sentido, ele precisa da preposição, desse elemento conector, que faz a coesão entre as partes aí. E esse pequeno elemento é chamado de preposição. Então aqui nós temos o seguinte, a preposição fazendo o seu papel usual, que é ligar duas palavras. Agora, olha a oração de baixo. Nós lemos para compreendermos o mundo, olha só, lemos, é um verbo. Compreendermos, outro verbo. Ah, você percebeu uma coisa? Cada verbo é uma oração. Se cada verbo é uma oração, nós temos aqui duas orações que estão sendo ligadas por uma preposição. Tá aí, tá vendo o que eu falei para você? A preposição,
ela é ligada por dois elementos. Aliás, contrário, a preposição ela liga, a preposição liga dois elementos, liga uma expressão a outra, uma palavra a outra, um termo ao outro, e liga também orações. Esse é o papel fundamental das preposições, certo? E agora nós vamos ver o seguinte, um outro lado aqui das preposições. Existe também, dentro desse assunto preposição, existem as contrações e as combinações. Tô com a coceira aqui na testa, o que será isso, hein? Essa coceira na testa, hein? Sei não. Olha só, o brabo e braba é o seguinte. Chama o papai, chama a mamãe para assistir também a aula aí. Chama o irmão, o tio, a vovó, o vovô, todo mundo, tá? O cachorrinho também pode assistir, o gato, aqui é todo mundo, é a família reunida. É o momento de reunir a família, momento cultural. Então é o seguinte, olha só. Existem também as contrações, as combinações, mas antes de mais nada, vou fazer uma ressalva. Existem gramáticos que não fazem essa divisão, tá? Tem gramática que trata tudo como contração, tudo como combinação, e vamos ver o significado desse negócio agora. Olha só, contração e combinação. Contrações, em mais A, o que vira? Na. Em mais O, vira no. D mais A, dá. Opa, D mais aquele, daquele. E a principal contração, a preposição a mais o artigo a. Opa, tá vendo? São duas palavras, uma preposição e um artigo, poderia ser artigo as também, que se unem e forma a principal contração, aquela mais questionada, que é aquela que recebe o acento indicativo de crase. Então aqui você não está aprendendo crase, mas já está tendo aquela noção maravilhosa, tá vendo? E o que é uma contração, Marcola? Fala aí, hein? Vamos só, dá uma olhada. Em mais A, em, duas letras. O A, uma outra letra, 3 letras. Na soma final, eu fiquei com 2 letras. Eu perco um som, eu perco uma letra. Perdi, isso é contração, tá? Em mais O, mesma coisa. Em, tem 2 letras, O mais uma. No final eu fiquei com 2, o N e o O, que é o no, certo? Além do mais, contração, meu amigo e minha amiga, não tem como listar aqui não, são muitas as contrações. Em mais aquela, naquela, em mais esta, nesta. Ó, tem o em mais um que forma o num, só que o num é da linguagem coloquial, não é tão usado na linguagem formal, assim como o de mais um, que é usado dentro da linguagem informal, coloquial. Agora, na norma padrão, linguagem informal, deve se evitar, tá legal? Então, esse aqui é a contração, marca essa parte da crase aí, que é legal, hein? Importante. Agora, vamos falar para vocês isso aqui, ó, combinação. A combinação só tem essas 3. A mais o, entreguei tudo ao aluno. Opa, A mais os, entreguei aos alunos. E A mais aonde? O lugar aonde vou é perto. Ah, pessoal, combinação tem só essas 3. E qual a diferença da contração para a combinação? Lembra que na contração nós perdemos um elemento, perdemos uma letra, um som, um fonema. Fonema e som, tá? São as mesmas coisas. Na combinação, não, nós não vamos perder nada. Na combinação tem um empate. Tem 2 letras, o A e o O. O dedo tá aqui dentro? Tá, certinho, vamos lá. A e O. Opa, 2 letras. No final fiquei com ao. Conservaram as 2 letras. Não perdi nada. Certinho? Então existe aí essa diferença. Mas aquele detalhe que eu contei antecipadamente para vocês. Tem gramática que não faz essa divisão. Ou ele chama tudo de combinação, ou ele chama tudo de contração. Eu, particularmente, como gramático que sou e professor, eu acredito que isso aí seria um erro. Para mim, precisa haver essa divisão, porque existe aí uma tênue diferença. Concorda comigo? Certinho? O que nós vamos ver agora? Opa, não para, vai vendo que o assunto ele é longo. Nós vimos aí as combinações, né? Agora nós vamos ver aqui, deixa eu aumentar aqui a minha tela. Opa, mais um detalhe aqui. Você sabia que existem elementos dentro da gramática que são chamados de acidentais? Tem isso daí. E existem, dentro dos elementos acidentais, como verbos pronominais acidentais, né? Existem as preposições acidentais. O que seria isso? Uma preposição acidental? Hoje não basta ter as preposições, né? Ainda existem as preposições acidentais. Meu Deus, então vamos lá, né? É o seguinte,
Preposição acidental é um tipo de palavra que não seria preposição, mas está funcionando como se fosse. Então isso é uma preposição acidental. Vou mostrar para vocês agora, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá? Olha aí, hoje tenho de sair mais cedo, tenho de sair mais cedo, tá certo? Opa, tá vendo que é o de aqui? Isso aqui é a preposição. No entanto, no dia a dia nós falamos assim, eu tenho que sair mais cedo, eu tenho de viajar, eu tenho que viajar. Você sabia que os gramáticos mais tradicionais, essas coisas assim que vão mudando, que nós, os falantes da língua portuguesa, né, nós vamos usando no nosso dia a dia, e de forma diferenciada, né, trocar aí o de pelo que, eles ficam malucos, furiosos, né? Mas com o passar do tempo, eles vão colocando em suas gramáticas, vão aceitando. Então, para que seja aceito, a comunidade precisa usar bastante, mas tem que ter uma determinada lógica também, tá legal? Então, olha só, hoje tenho que sair mais cedo, tenho que viajar. Esse que, ele não está relacionado às preposições, mas ele está funcionando como uma. Então, nesse momento, ele é preposição acidental, mas é. Ela teve de prêmio uma medalha, que legal, parabéns para ela aí, né, que bom. Mas olha só, vou trocar esse de. Ela teve como prêmio uma medalha, certo? Muito bem, trocamos aí o de pelo como. Esse como, nesse momento, funciona como uma preposição acidental. Verifique que ele não é conjunção, não dá ideia de comparação, né? Conformidade, ele não dá ideia também, causa ele também não tem, então isso daí não é conjunção agora, o como está funcionando como uma preposição, e se ele te cobrar o sobrenome acidental, agora você já sabe o que é, certo? Tem mais coisas aí? Opa, tem mais coisinhas que nós vamos falar agora. Você sabia que as conjunções sozinhas, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, e por aí vai, né? Sozinhas não estabelecem nenhum sentido. Ah, mas tem gramática que fala que sim. Sozinhas não. Se eu falar de, qual sentido? Nenhum. Então, na verdade, a preposição é uma classe gramatical pequena, mas que dentro de um determinado contexto, faz toda a diferença. Faz muito. Então, às vezes, trocar uma preposição por outra preposição muda bastante o sentido dentro de um determinado contexto. Olha aqui, coisa mais simples. Opa, tô felizão, meu irmão. Por quê? Opa, hoje eu tô com dinheiro. Já a coisa tá brava. Por quê? Eu já estou sem dinheiro. Então, em uma, dá a ideia de coisa positiva, com dinheiro. A outra é negativa, sem dinheiro. Tá vendo como é que mudou? O uso, a troca de uma preposição. Então, agora, nesse momento, nós vamos ver aqui o sentido, as relações de sentido, os valores semânticos que uma preposição pode dar dentro do texto. Então, precisa estar contextualizado. Olha só. Relação de sentido das preposições, ideia de causa. Verifica que isso daqui, né, você vai percebendo que nas orações adverbiais, se você já estudou, você vai ver a ideia de causa, tá? Você tem um advérbio de finalidade, de lugar, e aqui vai coincidir bastante também com essas ideias, tá? Ele morreu, qual foi a causa da morte? De fome. Causa, né? Companhia, sabe que a palavra, a forma correta de pronunciar é companhia, tem um NH, nós não falamos companhia, beleza? Jantei com ele, olha, companhia, né? Especialidade, opa, formou-se em medicina, é a especialidade dele. Direção, olha para frente aí, ó, ele vai à frente dos outros, tá? Finalidade, fim, trabalha para viver, para sobreviver, para se alegrar. Entendeu? Isso daí são os sentidos das preposições, mas não termina aí não, tem mais. Eu vou te falar quase todos aqui, apareceu na sua prova, opa, você vai lembrar da matéria, logicamente. Por falar em lembrar, você já deu like? Não é possível que você assistiu a aula e não deu like ainda. Opa, estou aqui no maior empenho, maior carinho aqui é o brabo concurso, aqui é o magnífico, meu filho. Minha filha, minha querida, vai lá, dedão aí, no like, vai lá, certo? Faça a inscrição no canal, acione o sininho, beleza? Opa, tem isso também, falta, lembra que eu falei, estou sem recursos, estou sem grana, né?
Instrumento, cara, eu escrevi com a caneta é um instrumento. A ideia é de instrumento. Lugar, opa, morto em São Paulo, não. Ele pode, o cara fez um negócio errado, aconteceu uma tragédia, ele foi morto em São Paulo. Oh, que triste. Mas eu posso falar que eu moro em São Paulo, certo? Moro em Minas, moro em Patrocínio, sei lá, né? Moro em Londres, olha só que elegância, hein? Moro no Brasil, um lugar paradisíaco, alegre. Tem seus probleminhas, lógico, né? Meio. Qual foi o meio que você viajou, Marco Antônio? Avião. Você viajou de avião? Cara, eu morro de medo. 2 vezes. Mas tenho muito medo. De ônibus, de barco, de bicicleta. Pode ser via canela, mas aí não tem preposição, tá? Mas de avião. É um modo, um meio, né, que eu atingi o meu objetivo. Tá legal? Tem mais, Marco Antônio? Tem, aqui não acaba não, olha só. Relação de sentido também das preposições, oposição. João falou contra nós. Contra. Olha aqui, cuidado com isso aqui, hein? Tá? Tudo que você falou veio o a. Olha a preposição a. Ao encontro. O que você acabou de falar na sua casa veio ao encontro do que eu estou falando. Ou seja, abraçou, está junto, um está colaborando com o outro, tá? Opa, ao encontro, abraçou a ideia. Agora veio de encontro, chocou, é contra. As suas palavras vieram de encontro às minhas, opa, se chocaram. São ideias de oposição. Tá vendo a diferença de relação das preposições? Viu isso aí, brabo e braba? Vamos para cima. Posse, a melhor de todas, hein? Posse. Viu o carro do professor. Ah, e agora, em que carro que era? Na verdade, eu tenho uma moto gigante, né? Esqueci até o nome. Ah, lembrei o nome da marca. Gigantona, aquelas. Você anda assim, ó. Bis, né? Bis, isso mesmo. Era uma casa de tijolos. Opa, matéria aqui de madeira, de tijolos. Tempo. Viajei durante as férias. Você vai percebendo assim, eu estou falando em relação, né? Mas é difícil essa relação? Não. Você tem muitas, mas não tem algo que é difícil, porque é do nosso dia a dia, nós usamos. Se eu falo, viajei durante as férias, e tem lá as alternativas para você escolher. Durante as férias, opa, a ideia é de tempo. Tá legal? Muito bem? Bom, vamos à frente. E agora, que tal nós fazermos um exercício, tá? E aqui, no finalzinho, eu quero deixar algo, é o seguinte. Muito importante para todos vocês, fiz com todo carinho, tá legal? É assim, ó, muitas vezes, eu estou falando que às vezes o aluno erra uma questão, eu não quero que vocês errem. Eu quero que vocês acertem e que gabaritem e que atinjam os objetivos e que realizem os sonhos, tá legal? Então, por isso que eu vou falar isso agora. Às vezes o aluno erra uma determinada questão que ele sabia. No entanto, ele não associa o nome da matéria. Quer ver uma coisa comum de, às vezes, o aluno confundir uma matéria com a outra, é concordância e regência, certo? Então, é muito importante que você saiba o nome da matéria, por isso que eu falei. No final dessa pequena aula aqui, teremos aí a cereja do bolo. Então, vem comigo. Todas as orações, opa, cadê aqui, né? Olha só, todas as orações, está aqui, ó. Todas as orações abaixo todas as orações apresentam uma preposição de modo, exceto. A ideia de modo, o que é modo? Você pode trocar a palavra modo pelo jeito. Olha lá primeiro. Os estudantes estavam em fila, né? Qual o jeito que eles estavam? Eles estavam em fila. O jeito, a ideia de modo. Qual o modo como eles estavam? Em fila. Mas tem uma que não vai aparecer essa ideia de modo. A primeira tem. Qual o modo como eles estavam? Em fila. Tiro a. Ele está falando exceto, tem uma que não é. O representante da sala foi eleito por votação. Qual foi o modo que ele foi eleito? Que jeito que ele foi eleito? Ah, votação direta. Isso é modo. Então, por votação, o por está iniciando, o por ajuda nessa ideia de modo. Lógico que não é o por sozinho, não, é o contexto, tá bom? C. Estava estudando com muita atenção. Marquinhos, sem muita atenção, com muita atenção, é o modo, o jeito como a pessoa estava estudando, é o seu jeito, com atenção.
Trata os clientes com educação. Ah, que coisa maravilhosa. A lhaneza, a cortesia, a educação, o respeito, a consideração. Então, vocês, eu trato com o maior carinho, com educação, é o modo como eu trato. Ah, então só pode ser a última, Marco Antônio, vamos ver. Cortou a carne com uma faca afiada. Aqui não foi o modo, é o material, é um instrumento que eu estou usando. É um instrumento, a faca afiada, com uma faca afiada, tem um instrumento. E aliás, isso aqui é o meu sonho, se quiser me dar um presente legal, é isso aí. Nunca vi, amo churrasco, as minhas facas são péssimas. Tá legal? Gostou do exercício aí? Não é difícil, né? Vamos fazer mais um? Dá uma olhada. As preposições podem apresentar diferentes valores semânticos, de sentido, né? Ou seja, elas são utilizadas para indicar relações de sentido nas orações. A alternativa abaixo, que não corresponde à explicação entre parênteses, vamos ver aqui, aquela que não está batendo as ideias aí, está batendo a nave, olha só. A próxima paragem fica daqui a 5 km, ó, ao contrário, a próxima paragem fica a 5 km daqui. Preposição de instrumento, não, parou tudo, já achamos, é a alternativa A, não estava difícil não, hein? Para nós, né? Para nós. Já viu? Essa aqui vai ser podre, acho que eles vão cortar. Eu vou colocar aqui, mas eles vão cortar, hein? Essa questão aqui, é uma questão J-Quest. Fácil, extremamente fácil para você. Nossa, cara, se eles não cortarem, ficou podre isso daí, mas tudo bem, vamos lá, vamos para cima. Já achamos, cara. Que mico, velho, eu faço as coisas, eu fico com vergonha de mim mesmo. Olha só, é a A mesmo. Não tem nenhuma ideia aí, que ideia que eu tenho aí de instrumento, fica a 5 km, é a ideia de lugar, né, distância. Escrevemos o texto em inglês, opa, eu tenho sim o modo como eu escrevi. Estou doente desde domingo, tempo, legal, é isso mesmo. Ana Paula se arrumou para o encontro, olha só, tem uma finalidade aí, tem um objetivo final lá, né? Certinho, ficaremos em casa, dá ideia de lugar. Tem mais, Marco Antônio? Tem mais? Olha só, será que nós temos mais aqui? Meu povo, como eu falei para vocês, agora nós teremos a cerejinha do bolo. Que eu falei, tem que ter a cereja do bolo aí, não tem não? Então vou colocar ela aqui, ó, tá? Cereja do bolo. Mas ainda tem outra alternativa, ó, a próxima alternativa aqui. Próxima alternativa fala o seguinte, ele é especialista... Para um pouquinho e pense. Ele é especialista de comunicação, especialista em comunicação ou especialista à comunicação? Quem é especialista em alguma coisa, Partiu desse princípio, você vai pensar, espera aí, opa, já posso eliminar a A, a B, e aí, 3 eliminadas, ficamos com 2. Para um pouquinho, outra coisa, o aluno fala assim, professor, estava muito na cara, achei que era pegadinha. Para com esse negócio de pegadinha aí. Sabe o que acontece? Você está tendo aula com a gente aqui, está ouvindo as nossas dicas. Então não é pegadinha, que para você ficou fácil mesmo. Então, opa, ele é especialista em comunicação. Então é a C ou a D, em comunicação. Comprei a passagem de ônibus por R$20. Quem compra por um determinado valor. A alternativa C da cebola. E por último, estamos a 5 quilômetros, né? Opa, alternativa C. E agora eu vou fechar, falei para vocês, não, agora vamos fechar com chave de ouro, vamos colocar a cereja do bolo? Vamos lá? É o seguinte, quando vocês estiverem fazendo um exercício de concurso, e ali no enunciado, falasse, opa, estou trabalhando regência verbal ou nominal, associem regência à preposição. Que tipo de preposição que eu posso usar? Às vezes mais de uma. Se essa preposição está complementando, está ligando um verbo a uma outra palavra, aí eu teria uma regência verbal. Se essa preposição está ligando 2 substantivos, por exemplo, o substantivo a uma outra palavra, aí nós teremos uma regência nominal. Então, olha aqui os exemplos. Nós nos referimos, verbo referir.
E o pronome você, pronome de tratamento. Nós nos referimos você, não. Nós nos referimos a você. O verbo referir pede a preposição a. Muito bem. Isso aqui é regência. O verbo referir pede a preposição a, então é uma regência verbal, porque referir é verbo. Nós acreditamos seu sucesso? Não, senhor. Nós acreditamos em seu sucesso. O verbo acreditar rege, pede a preposição a. Então, opa, olha a terceira é legal, hein? Você tem medo? Medo é um substantivo abstrato. Você tem medo? Medo de altura. O substantivo abstrato está sendo ligado à palavra altura pela preposição de, então aí é uma regência nominal. A palavra medo rege a preposição de. Então, isso que eu queria te falar, opa, isso aí vai ser legal para os meus alunos saberem, para não ter aquela confusão, né? Chegou ali, sabe o que é regência, ou então está percebendo. Alternativa A, ele colocou uma preposição, B, pôs outra, C, tem outra preposição diferente, e por aí vai. Trabalhando com as preposições, já pensa, esse exercício aqui é de regência. Tá legal? Meu querido e minha querida, forte abraço do Magnífico, e estou aqui representando o Brabo Concursos. Então, um grande abraço e até a próxima dica. Fui!